Boa tarde a todas, a todos e a todes. Nós vamos então dar início à nossa segunda mesa de hoje, dia 18, pela tarde. E a nossa mesa é intitulada As Contribuições dos Estudos Étnicos e Raciais para o Debate sobre Diversidade de Gênero e Sexual. Eu quero já de antemão, agradecer a professora Mary, a professora Laura e a professora Osmundo por terem aceito o convite. Para nós do ODERE é muito gratificante receber vocês com a gente nesse momento do nosso evento, que anualmente nós fazemos. E apesar de estarmos na pandemia, a pandemia tem problemas, mas ela também nos ajudou a nos aproximarmos mais, porque a distância física às vezes dificulta para que a gente esteja próximos. Então, obrigado, e a gente do ODERE agradece muito sempre ao carinho de vocês, por nós. Então, nós vamos iniciar inicialmente com a professora Mary Garcia Castro, que muitas e muitos de vocês tiveram o prazer de conhecer a professora Mary, que ela ficou com a gente aqui como bolsista de pós-doutorado, período, aqui no programa de pós-graduação em Relações Étnicas e Contemporaneidade, e atualmente ela está como professora visitante, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, eu passo a palavra à professora Mary Castro. Obrigada, Marcos. É um prazer atender o convite para participar dessa Semana da Pertença. Muito obrigada à professora doutora Marise de Santana, presidente da semana. Muito obrigada à comissão organizadora, Nathaniel. E que bom estar também nessa mesa com pessoas que eu gosto e admiro, como Osmundo Pinho e a Laura Motinho. Em 2017, eu fui acolhida pelo ODERE e, por 2 anos, eu participei em bolsa de pós-graduação do curso de Relações Étnicas na Contemporaneidade. E nessa eu tive a oportunidade de combinar a vivência com o tema de gênero, que eu já trazia de algum tempo, com o de etnicidade, e aprender, em especial com Marise de Santana e Marcos Lopes de Souza e os alunos, assim a mergulhar no que hoje eu tenho como um projeto de vida intelectual e militante ou ativista, qual seja, perfilhar a decolonialidade de saber pelo entrelace gênero, raça e etnicidade. Então, o que eu vou fazer com vocês um pouco hoje, vou lhes apresentar, é um pouco de uma egotrip, é um pouco sobre o curso que eu dei no ano passado sobre esse tema e que, de alguma forma, ilustra como que é a mesa, as contribuições dos estudos étnicos para o debate sobre gênero, sobre sexualidade. A importância do entrelace entre gênero e etnicidade, fazendo eco a diversos autores, eu já discuti em artigo publicado na revista ODERE, também foi um produto da minha estada no ODERE, em 2018. E eu estou com uma publicação em exame para uma revista de artigo com um sugestivo nome que eu dou, como eu disse, assim, uma combinação de ego-trip também para ilustrar como é que eu materializo essas contribuições. O nome do artigo que está para submissão, o nome é Desencontros entre Cosmovisões Africanas das Etnias Yorubá e Igbo e Feminismos Ocidentais sobre a Maternidade. Notas a partir de Ife Amadilme e Oeronki Oeume. Tal interesse também colaborou para a estrutura de um curso na UFRJ, onde me encontro hoje como professora visitante em 2019. O nome do curso foi Pós-colonialismo e Decolonialidades, Etnicidade, Reprodução, Gênero e Sexualidade, Vozes da África, notas a partir de um conhecimento em curso, o que ilustra a reorientação do meu curso de vida, o que eu muito agradeço ao ODERE. Para ilustrar a importância em perspectiva decolonial de tal amarra entre gênero e etnicidade, eu vou focalizar trechos de artigo a ser publicado
que discute a experiência do curso de pós-graduação que eu ministrei sobre o tema. Por favor, Natal, os 2 slides. Cadê ele? Não é assim, não, é? Para pedir para ele... Ele já deve estar organizando, viu, Mary? Desculpe. Só um momentinho. Bom, esse é o título, Leva um né? tempo Agora vamos até. ao segundo. Essa é a pretensão. Bom, pelos eixos temáticos do curso, dá uma ideia em como é que eu fui estruturando essa relação entre gênero e etnicidade. Primeiro, um debate sobre o conceito de etnicidade e por que essa ênfase nos conceitos. Porque nós estamos em um momento de muita angústia com o velho, e há uma busca pelo novo, e às vezes o novo é transformado em mantras. Todo mundo fala em decolonialidade, todo mundo fala em interseccionalidade, só não debate as complexidades e as diferenças e a diversidade de autores sobre tais temas, inclusive sobre etnicidade. Então, o primeiro eixo que nós discutimos foi etnicidade, segundo, o giro decolonial, lugar da raça, resgatando nessa questão as contribuições de Maldonato Torre e do pessoal da modernidade e colonialidade. Depois, o debate do pós-colonialismo, economia política, lugar de gênero, de sexualidade e do biopoder. Aí, os trabalhos de Bembe e o seu debate com Foucault em questão sobre a biopolítica. Quarto, contribuições feministas do debate sobre decolonialidade, vozes na América. Então, as autores clássicas, como a Lugoni e a Segato, mas as colocando não como complementariedade, mas colocando como divergências básicas, ou seja, a ideia de que a decolonialidade tem diversas perspectivas. O quinto tema foi reprodução da vida, conceito com potencialidade para a construção de um pensamento crítico feminista decolonial, resgatando todo esse debate contemporâneo da nova teoria sobre reprodução social, que tem a Federici, mas não só a Federici, a Bhattacharya e outras em relação a esse debate. O sexto, exorcizando o eurocentrismo em gênero, crítica de pensadores de países africanos, aí a Oironque, a Ife e outras. 7, vozes da África do feminismo. E isso daí é que foi uma nova experiência para mim e que os alunos gostaram muito. Foi chamar para o debate, para a apresentação, seminários sobre romances da diáspora, autoras como a Scholastique Mukasonga, Mushe Mecheta e outras, e fazer um contraponto entre esses romances e o que a teoria nos trazia. O 8º ponto, eu apelei para Marise Santana e outros autores para o saber sobre a sexualidade do sagrado, que é o meu juízo também, que é a orientação afrodiaspórica nos traz, do questionar tanto a razão ocidental, no sentido de vários tipos de razões, e trazer o sagrado para o debate. Aí o 9º é o que, inclusive, no próximo curso que eu vou dar a partir da semana aqui, do final desse mês, aonde vamos mais explorar o pensamento afrodiaspórico no feminino brasileiro, as pioneiras, a Lélia Gonzalez e a Beatriz Nascimento. O objetivo do curso foi delinear os temas pós-colonialismo e decolonialidade, focalizando o debate sobre esses por entrelaces com outros como etnicidade, reprodução, gênero e sexualidade. Chegamos a tal recorrido depois a apresentação de autoras brasileiras, e agora eu vou falar um pouco do curso Entrelaces Conceituais. Iniciou-se o curso com uma panorâmica sobre os debates do conceito sobre etnicidade, coisa que eu muito aprendi no Oderê, em distintos autores, e privilegiando a formatação teórico-política sugerida por Carneiro da Cunha, que diz, recapitularei um pouco, não será inútil, o que andei dizendo. Tentei encontrar que a etnicidade pode ser mais bem entendida se vista em situação como uma forma de organização política,
forma de organização política, a etnicidade como forma de organização política. Essa perspectiva tem sido muito fecunda e tem levado a considerar a cultura como algo dinâmico, constantemente reelaborado, despojando-se, portanto, esse conceito do peso constituinte, ou seja, a cultura não seria uma cultura analítica, mas uma cultura nativa, o que pede trabalhos empíricos, embasado em estudos de campos, antropológicos, etnológicos, ou um saber sociológico mais qualitativo. Se afirmou a propriedade de debates sobre etnicidades e grupos étnicos para a intenção de desmistificar homogeneidades e totalizações. Quando discutindo nações, em especial a África, saímos da homogeneidade. De fato, os romances focalizados no curso bem indicam diversidades de cosmoteologias e práticas, sistemas de parentesco, conjugalidades e o lugar da mulher em etnias, como a Tutsi, em Ruanda, o caso da Escolatique, na etnia Igbo, o caso de Chimamanda, e os Yorubas, no caso da Yobani, entre outras, na Nigéria, e a etnia Tizonga, em Moçambique. Ou seja, a ideia de mostrar a diversidade das etnicidades em um continente que nos chega de uma forma mística, ou como do selvagem terrível, ou como do lugar idílico, e de uma homogeneidade que é uma das violências epistêmicas que se faz. O conceito de etnicidade se revelou básico também para o debate sobre colonialismo, pós-colonialismo e decolonialidade. O uso de noções de tribo e etnia foram usadas pelos colonizadores para desumanizar os africanos, tidos como selvagens, que se matariam uns aos outros, por defesa de identidades étnicas, marginalizando o estatuto conceitual de etnia como categoria histórica, relacionada a formas de pertença e, portanto, dinâmica. Chrétien demonstra que os Hutus e os Tutsi, em Ruanda, não se distinguiam nem pela língua, nem pela cultura, nem pela história, nem pelo espaço geográfico ocupado. Contudo, clivagens entre essas etnias foram se aprofundando, inclusive estimuladas pelo imperialismo colonial e o cristianismo francês e belga, que representavam os Tutsis mais claros como descendentes das figuras bíblicas Caim, Cã e Sem, e os Tutsis eram representados como relacionados aos egípcios e culturas pastoris, e como superiores aos Hutus, agricultores, os negros, em literatura europeia do período 30 e 60. Segundo o padre François Monard, de 1907, o Tutsi é um europeu sob uma pele negra. E daí as contradições e os antagonismos. Já em tempos pós-coloniais, ou seja, pós-independência de Ruanda e Burundi, a depender dos interesses belgas, franceses e alemães, esses apoiavam politicamente, inclusive com armamento, ora os Tutsi, ora os Hutus. Os belgas, inclusive, com a forte participação da ação católica e o silenciamento da ONU, colaboraram ativamente a partir da década de 50 para o empoderamento dos Hutus, considerando a preocupação europeia em frear a ascensão dos nacionalismos que atingiu Ruanda e Burundi, em que os Tutsis eram protagonistas, e de barrar o caminho do comunismo, o que para a Igreja era associado a manifestações anticolonialistas. Resgatou-se também no curso tal tema a colonização de mentes e o lugar da manipulação do sagrado, com os debates sobre a contemporaneidade, focalizando-se no Brasil, quando com Santana estudou-se o que esta autora discute como formação étnica cristianizada de docentes. O tema etnicidade também colaborou muito e colabora para o estudo sobre resistências em perspectiva decolonial e como nessa também se destaca raça e gênero, eixos que perpassam vários blocos, inclusive temáticos, do curso. De fato, em perspectivas não feminismo decolonial, que é algo, por exemplo, hoje na mesa que foi apresentada, vários autores se referiram ao feminismo decolonial. Eu acho que no curso nós falamos em perspectivas várias de feminismo decolonial e, como muitos, enfatiza-se o decolar de formas de resistências de distintas mulheres, conjugando
raça, gênero, etnicidade e práticas. Formas não capitalistas associadas a formas não capitalistas de exploração. Quer dizer, formas de exploração não constitutivas do modo de produção capitalista. Outra questão que no debate decolonial, com essa banalização do conceito de decolonialidade, não tem se discutido, e nós apreendemos autores que discutem, é a crítica, tanto à direita e à esquerda, com os modelos de desenvolvimento, os modelos de extrativismo e os modelos de ocidentalização de progresso. De fato, uma das primeiras questões que sugere a perspectiva decolonial é também a desumanização do colonizado, através do sistema de raça e gênero. Bom, eu vou pular algumas coisas, por causa do tempo, né? Discutiu-se a perspectiva decolonial no curso com os textos da Rita Segato, que é uma das autoras que eu mais sigo. Essa antropóloga conta comigo, consigo. Por que eu gosto mais da Rita Segato do que outras de feminismo decolonial? Porque ela tem chão, tem antropologia, tem etnologia. Eu acho que esses discursos hoje, em grande parte, com respeito das colegas filósofas sobre decolonialidade, estão colocando o que Guattari diz entre conceitos, palavras sem chão. Nós temos que dar mais chão, mais incentivar a mais as pesquisas. Discutiu-se, então, como a Rita Segato, em campos de estudo de gênero, de direitos humanos e política, como aqueles sobre feminicídio na cidade de Juarez, México, e outros sobre a cultura iorubá e gênero, ela questiona a ideia de que patriarcado veio com os colonizadores e todo o seu debate sobre o colonismo da aldeia e também a questão do Estado, quer dizer, os dois tipos de patriarcado. Segato discorda, portanto, de Lugones e Oironque, que defende que o patriarcado e o sistema de gênero chegaram na América Latina e na África com a conquista e a colonização, o que não fariam parte do período e que não faria parte do período pré-colonial. Para ela, há uma grande acumulação de evidências históricas e relatos etnográficos que mostram de forma incontável a existência de nomenclatura de gênero nas sociedades pré-intrusão. Ou seja, eu quero mostrar a vocês que uma forma da decolonialidade de saber, através dos cursos, não é aceitar, sem crítica, uma única perspectiva, mas jogar diversas perspectivas para que o questionamento crítico volte e que se tenha mais ênfase na diversidade de perspectivas. Bom, notas quase finais. A relação entre intenção e gesto do curso Pós-colonialismo e decolonialidade, etnicidade, reprodução, gênero, sexualidade e voz da África foi alinhavada nesses textos, notas, relacionando sua organização a uma proposta de feminismo decolonial, onde raça e gênero se entrecruzam, mas podem vir a ter antagonismo, e há que estar atento que há, às vezes, antagonismo. Como as citadas, a nossa ênfase foi, primeiro, no entrelace histórico entre gênero e raça, para um saber sobre uma outra história, sobre modernidade e situações em países do Sul, como na África e na América Latina. Segundo, no resgate de vozes subalternizadas, suas histórias contadas por autoras, no caso, afrodiaspóricas. Terceiro, cuidar dos limites de saberes disciplinares e marcados por uma razão hegemônica e da razão objetiva que marginaliza o idealizado, o sacralizado, o fantasiado e por um corpo único, como o euro-referenciado. Considera-se que a ambígua mistura propiciada pelos romances sobre o eu, questões como mulheres em diversas relações, em especial de gênero, se movem, e debates contextualizados sobre outros e outras, tão idealizado e desqualificado como os conhecimentos relacionados a uma África imaginada, colaborou para questionar colonialidades do saber, chamar a atenção para limites da dita superioridade da razão ocidental, o lugar, inclusive, do pensamento mágico e do sagrado e de outras lógicas culturais, como de algumas etnias africanas,
referidas nos romances e por incentivar a busca por mais conhecer propostas de resistências étnicas dos comuns a nível das comunidades em práticas diversas, e assim desestabilizar hegemonias em várias dimensões do ser, do poder e do saber. Postura tão necessária em tempos de lacração, em tempos de cancelamento, em tempos de ódios fundamentalistas e racializados, quer a esquerda, quer a direita. Eu termino, por favor, Natal, com a última. A última. Eu gostaria de terminar para melhor contextualizar essa ênfase que a mesa pede e que eu me alinho a ela, a etnicidade, feminismo, potencialidade de um novo saber, quando outra história sobre a colonialidade, outra história sobre as Américas e um outro olhar sobre as comunidades tem que ser lançada. Então, eu termino com essa reflexão. Toda cultura subalternizada desenvolve para a sua sobrevivência resistências, formas de se configurar como uma etnicidade, entendida esta como fronteiras entre nós e os outros, poderes neocoloniais. Para tanto, em muitos casos, se apela para o mágico, o sagrado, o tradicional, saberes ancestrais, mas pode também desreconstruir conhecimentos imperiais, como nos discute Balestrin, que muitas vezes, na perspectiva decolonial, se deixa de lado o imperial. Não coloniais, sofrendo, inclusive, em alguns casos, transculturação. Eu creio que há que tomar cuidado com essa questão do novo e resgatar conceitos de autores antigos que são muito próprios. Então, resgato o conceito de Fernando Ortiz, do antropólogo cubano, de transculturação, por pugnas de saberes e poderes. Há que considerar a complexidade de ser um grupo étnico aqui e agora. Estudos de cunho etnográfico, literário, sociológicos, antropológicos e centrados em identificar filosofias nativas decoloniais, sensíveis aos debates sobre gênero e colonialidade, podem contribuir para outro paradigma de estudo, acercando-se dos chamados paradigmas da complexidade. Eu uso o termo transculturação, que usa Fernando Ortiz, para quem transculturação é um neologismo que substituiria o termo aculturação. Em sua opinião, um termo pouco adequado para explicar o trânsito de uma cultura de origem e outras, como o descolonizadores. Note-se que o autor é criticado por pouco se referir a conflitos, mas destacando por sua ênfase em interações culturais. E eu creio que os conflitos devem ser mais acentuados nos debates sobre etnicidades. Obrigada. Obrigado, professora Mary Castro, pela fala. Fiquei no tempo? Ficou certinho no tempo. Eu quero informar, então, as pessoas que estão participando dessa mesa, que podem fazer suas perguntas, né, pelo chat. Lembrando que, como nós temos um minicurso hoje, né, às 18h30, após a mesa, então é importante que vocês façam durante as falas, para que depois nós possamos, né, cumprir com os horários, e provavelmente haverá, acredito que apenas uma rodada de perguntas, então aproveitem para já colocá-las no chat. Então agora, né, gostaria de passar a palavra para o professor doutor Osmundo Pinho, né, que é professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, campus de Cachoeira, e que tem já contribuído com o dele em outros momentos também. Agradeço, professor, mais uma vez, e fica à vontade para ouvir o senhor hoje. Obrigado. Bom, boa tarde a todas, todos, a todos. Agradeço ao Marcos o convite, foi ele que fez o contato inicial, e o agradecimento se estende, obviamente, a toda a comunidade do Oderê, com a qual já tive a grata felicidade de poder cooperar um pouco no passado. Agora, mais uma vez, espero que também
em outras ocasiões no futuro. É sempre um prazer reencontrá-lo, Marcos. Não, e participar e abrir espaço de interlocução com essa comunidade, com a rede Oderê, que faz um trabalho tão interessante, tão bonito, que eu pude, não, e também a Mary, certamente nós podemos ver de perto aí em Jequié. É uma alegria compartilhar a mesa com as colegas e, enfim, vou tentar me ater ao meu tempo. E vejam, entendi o convite que fez um pouco o Marcos e me fez Oderê nessa mesa para introduzir uma perspectiva que leve em conta a produção social de masculinidades negras, não? Porque eu tenho trabalhado com esse tema nos últimos anos, então preparei uma apresentação sobre masculinidades negras ou racializadas, como talvez queiramos melhor qualificar. Eu vou fazer uma apresentação, acho que bastante sintética e despretensiosa também, não? Na verdade, vou aproveitar aqui um pouco a oportunidade para discutir com vocês algumas notas que estão se organizando na intenção de tornarem-se um texto ou um artigo, não? Então, é um benefício que eu certamente vou extrair aqui da minha participação, eu poder conversar com vocês e ouvir críticas e sugestões a essas minhas notas, não? Vou falar um pouco primeiro sobre, enfim, digamos, a configuração do campo, desse campo novo, ainda instável, de estudos sobre masculinidades negras, um pouco sobre a gênese desse campo, e no final, na terceira parte, também muito brevemente, sobre perspectivas futuras que eu enxergo com relação a desdobramentos desse campo. Quer dizer, que não é apenas um campo de estudos, é claro, também, como, aliás, é bem evidente, não, e hoje, mais do que nunca, isso está claro, que o campo de estudos sobre etnicidades ou relações raciais, ou gênero, ou sexualidades, hoje e sempre foi um campo também político, não? De embates, de lutas, de disputas, não, de intervenções críticas, de formulação de políticas, não? Então, essa hibridez do campo, que no passado, em alguns momentos, foi vista como algo negativo, como algum tipo de contaminação, não? Digamos assim, hoje em dia, mais do que nunca, podemos reconhecer como sendo, na verdade, digamos, um elemento ou um elemento catalisador, não? Das possibilidades mais alargadas ou mais críticas dos debates nesses campos da raça, da etnicidade, do gênero e da sexualidade. Bom, no caso dos estudos de masculinidades negras, temos observado um crescimento exponencial, não? Dos debates sobre esse tema, sobre o homem negro, sobre os homens negros, não? Esse crescimento como temos visto, heteróclito e diverso, não? Múltiplo em sua, digamos, em sua formulação, em seu escopo, em sua linguagem, em seu vocabulário, não? E não poderia ser facilmente reduzido ou contido em campos disciplinares tradicionais. Eu enxergaria pelo menos 3 matrizes que se cruzam e se multiplicam nesse sentido, não? Na configuração desse campo instável. De um lado, primeiro, a tradição das ciências sociais e ou da historiografia, da onde advém grande parte do vocabulário conceitual das categorias usualmente mobilizadas para pôr em movimento esse debate. Categorias como, por exemplo, subalternidade e hegemonia. O livro de Richard Miskolci, O Desejo da Nação, é um bom exemplo, não, de uma abordagem, digamos, mais fiel às tradições das ciências sociais ou da história para abordar a produção social de masculinidades racializadas, no caso do livro de Richard, Negros e Brancos, nesse livro que é tão bem acabado, não, como nós sabemos. Não? Então, nessa matriz das ciências sociais e da história, eu observaria uma perspectiva crítica, o que vale dizer desnaturalizante, não? Ou construtivista e historicista relativista. Não? Ao mesmo tempo, um esforço para objetivar processos e sujeitos sociais. Não? Então, quer dizer, eu diria, transferindo, digamos assim, não, paradigmas que já têm hegemonia no campo da história, historiografia ou das ciências sociais. Uma segunda matriz, que eu chamaria aqui de normativa,
de modo mais provocativo, de clínica, elege a crise e a crise da masculinidade negra como tropo central. E, por consequência lógica, não, antevê a superação dessa crise, não? Como horizonte regulatório, como horizonte normativo. Nesse sentido, digamos, faz da crise tanto um tropo, um mote de entrada, como uma porta de saída. Como se, eu diria, a instituição do mundo negro, do mundo antinegro, do capitalismo racializado e heteropatriarcal, não fosse a nossa própria crise constitutiva. A crise, ao menos tal qual eu a conheço, é o mundo em que vivemos, não? E não digamos, não um evento transitório, um distúrbio, em algum processo que seria de outra forma harmônico, não? Enfim, a crise é a contradição entre a pessoa do homem negro e o mundo moderno capitalista no qual vivemos, no mundo da supremacia branca. Nesse clima normativo ou clínico, temos visto, não, a proliferação de grupos de reflexão, não? E a sugestão de procedimentos para adequação entre um ideal de masculinidade, um ideal normativo ou de paternidade e sujeitos concretos, não? Que são, obviamente, atravessados pela contradição, pela ambiguidade, não? Pela precariedade que é contínua, digamos assim, a própria produção, digamos, da ordem social estabelecida, como vivemos, não? Inclusive, contínua a própria produção de um conteúdo presumido para a ideia de nação no Brasil, não? Então, a busca de uma saída da crise ou de um modo de adequação entre o ideal e a realidade, quer dizer, presume que não há contradição entre a pessoa do homem negro e os valores morais e princípios de coerência subjetiva da modernidade ocidental, quando há, não? Quando há, do meu ponto de vista, e de muitos outros, não? E autores e atores, não? Entre a modernidade, a razão, veja bem, mesmo a temporalidade moderna, não? E aquilo que nós reconhecemos como sujeito negro, o homem negro, a mulher negra. E é uma terceira matriz, eu diria, não? E espero que eu não me alongue por demais, não? Que, nesse caso, reivindica a autonomia epistemológica para, eu diria, não? Também muito provocativamente, recair na reificação de categorias como africanidade, família preta ou mesmo raça. Então, a perspectiva que eu chamaria aqui, assumindo algum risco, não, de afrocêntrica. Não? Nesse caso, há uma recusa radical da supremacia branca que aparece representada, por exemplo, na investidura epistemológica objetificante que se encontra na ciência moderna e nas ciências sociais modernas também, não? Por outro lado, a ausência de uma perspectiva autorreflexiva crítica, não? Nesse caso, impede, do ponto de vista, que se reconheça fundamentos históricos para a instauração do mundo antinegro e para a reprodução do capital a nível global. A reprodução do capital a nível global e de suas instituições, tais quais a família nuclear burguesa e patriarcal, que aparece refletida como um espelho africanizado em muitos discursos, não? Então, observem que, como eu também apontei no início, essas três matrizes conversam, dialogam, se superpõem e, digamos assim, do ponto de vista que eu busco abordar o problema, as três matrizes teriam aspectos interessantes e outros nem tão interessantes, não? O difícil, o ponto para mim mais sensível, na verdade, é a conversa ou a não conversa entre as matrizes, na verdade, não? Ou o ressentimento, a hostilidade que existe nessa negociação, que é compreensível, não? A partir do campo, digamos, a partir do lugar, eu quase diria que lugar de fala, onde se situa o sujeito, a outra matriz parece, digamos, eivada de vícios, não? Então, do ponto de vista, digamos, mais afrocêntrico, digamos, se pode levantar, e com razão, muitas críticas da antropologia no Brasil, não? E a sua insistência em objetivar, em fixar, não? Em falar por, não? Assim como do ponto de vista mais crítico, digamos assim,
historiográfico, você pode questionar também uma certa imobilidade, uma certa rigidez, não, no modo como certas vozes entendem o retrato da família negra, a relação de gênero e sexualidade no mundo africano. Não? Então, agora uma segunda parte, conjunto de notas sobre Gênese. Não? Ora, a discussão sobre masculinidades negras parece emergir, e eu preciso dizer, claro, que essa minha leitura é uma leitura posicionada, não? Que recorre à minha experiência, à minha trajetória, às relações, as coisas que eu vi, as pessoas que eu conheci, os lugares por onde eu andei, não? Então, eventualmente, devo, provavelmente, omitir algum aspecto. Mas, do ponto de vista, então, onde eu poderia me situar, eu veria a gênese desse campo nos anos 90, em instituições e grupos de pesquisa que começaram a discutir ou se interessar pelo tema, muito, inclusive, no campo, digamos, no campo da intervenção, não? Então, eu reforço o que eu disse no começo, sobre a hibridez do campo, não? Entre pesquisa e ativismo, não? No campo da intervenção ou de políticas públicas, não? E no ambiente, digamos assim, no universo das ONGs, não? Que nos anos 90, muitos irão se lembrar, tinham no Brasil muito mais pujança, não? Quer dizer, inclusive, um parêntese, no momento anterior à expansão universitária, não? Que nós verificamos sobre os governos do PT, a expansão das instituições de ensino superior, dos postos acadêmicos, não? Muitas pessoas que tinham formação acadêmica nas ciências sociais, na antropologia, na sociologia, na história, no direito, trabalhavam em ONGs, não? Claro, não? Então, a hibridez do campo também reflete um pouco, eu acho que essa transitoriedade das etapas históricas, nas quais agora muitos daqueles, como eu, por exemplo, nos anos 90 estava numa ONG, agora estou em uma universidade, não? Então, isso também, de algum modo, talvez nos permita desenhar ou entender esse movimento transitório do campo ativismo para o campo da reflexão acadêmica, não? Ora, no campo das ONGs, então, quando surge a discussão sobre masculinidade, muito timidamente aparece raça, não? Eu devo dizer, com franqueza, que na época eu tinha dificuldade de convencer pessoas, colegas, de que raça era importante, de que o racismo existia no Brasil, não? E que fazia sentido, não? E num momento, quer dizer, ainda no qual, por exemplo, a ideia de interseção ainda chegava no Brasil, não era fácil convencer que era possível articular direitos sexuais e reprodutivos, não? Masculinidade, raça, gênero, mas isso começou nesse momento, nos anos 90. Inclusive com o recurso a autores, enfim, ou autoras, não? Como a própria Leila Gonzalez, que Nery citou mais cedo. Também porque a Gênese foi um pouco nesse ambiente das ONGs, havia uma certa conexão com o campo da saúde reprodutiva, dos direitos sexuais e reprodutivos, dos direitos humanos, não? Como muitos ou outros já apontaram para os estudos LGBT+, a crise do HIV/AIDS motivou o surgimento de diversas iniciativas, intervenções, não? Também, exigiu o aporte de recursos, não? Muitos recursos foram, digamos, terceirizados, eu diria, não? Transferidos para instituições não governamentais. Isso permitiu a institucionalização de diversos grupos, dentre estes, eu diria, e espero não me equivocar na análise, o Instituto Papai de Recife, fundado em 97, e o Promundo em São Paulo, fundado também em 97, ambos trabalhando no campo das chamadas paternidades responsáveis. Não? Apenas nos anos 2000, o tema da raça começa a ganhar mais robustez. Não? Quer dizer, e começa um pouco também a tensionar ou a provocar dentro da universidade, não apenas, digamos, nesse ambiente da intervenção ou das ONGs, por exemplo. Não? Então, eu vou citar alguns autores que me parecem representativos dessa transição, mas certamente vou aqui esquecer de outros, omitir outros, já peço desculpas. Não? Então, por exemplo, o Luiz Eduardo Batista, no campo da saúde coletiva, demonstrando correlação raça, cor e saúde. Valdemir Rosa, que defendeu a tese de doutorado, sob orientação, inclusive, de Rita Segato, sobre masculinidade no hip-hop brasileiro. Não? Marília de Carvalho,
discutindo na educação de modo muito pioneiro e com grande, digamos, fecundidade a correlação entre gênero e raça em trajetórias escolares. E, modestamente, eu próprio discutindo a figura do Brau como uma incorporação contraditória, não? Digamos, vetores de racialização de gênero, se incorporando, não? Como um sujeito pleno de contradição, de agressividade, não? E que refletia o momento de expansão do mercado na Bahia nos anos 80 e também nos anos 90. Não? Essa geração, daqueles que eu citei e outros tantos, representou a transição do paradigma normativo da saúde, do cuidado e dos direitos para a proliferação de perspectivas, grupos e autores que vemos agora. Uma proliferação, uma diversidade, não? Quer dizer, e observe, não apenas, digamos assim, do objeto, não, mas os próprios modos de enunciação, os estilos, não, de abordagem, as maneiras as formas de representação, não, ou epistemologias também aparecem em grande diversidade nesse momento, não. Uma diversidade que, por exemplo, vou fazer aqui o Marchand, aparece reunida no livro organizado por Henrique Restier e Rolf Malongo de Souza, Diálogos Contemporâneos sobre homens negros e masculinidade, não? No livro, muito rapidamente aqui, se olharmos o sumário índice, lemos títulos como O Duelo Viril, Confrontos entre Masculinidade no Brasil Mestiço, Hipersexualização, Autoestima e Relacionamento Interracial, Além de Preto é Gay, As Diásporas da Bicha Preta, Pensando as Transmasculinidades Negras, O Corpo do Homem Negro, A Guerra dos Sexos no Brasil, Mil Tons, Múltiplas Trocas em Tom de Conversa. O livro reúne, então, artigos não apenas acadêmicos, mas também ensaios e textos de natureza mais literária ou sensível, digamos assim. Não? E não é que, eu diria, homens negros não aparecessem eventualmente, não estivessem presentes, não? Em trabalhos anteriores, em empreendimentos de pesquisa anteriores, não? Como sujeitos de pesquisa ou interlocutores. Mas não haveria, de modo disseminado, a preocupação explicitamente enunciada com processos de racialização e com racismo. Então, por exemplo, o próprio Rolf de Souza, no seu livro tão interessante, não? Sobre churrasco à esquina no subúrbio carioca. Quer dizer, os homens com os quais ele interage são, em sua maioria, negros, mas raça não aparece de modo tão central como uma categoria de análise. Do mesmo modo, o livro de Fátima Tchequeto e, notadamente, a porção do livro no qual ela discute as galeras funk cariocas, não? Que também, obviamente, seriam compostas, na maioria, por homens negros. Entretanto, raça não é uma categoria que aparece com vigor explicativo, não? Como indicadora, digamos, de conexão a processos mais amplos, não? Durante o tempo em que pessoas negras estiveram alienadas da universidade, raça aparecia como uma particularidade, como um detalhe, como um penduricalho, e não com a centralidade que agora a categoria adquire, né, graças, é claro, obviamente, ao trabalho de inúmeros pesquisadores e pesquisadoras negros e negras, como os que estão no ODERE trabalhando duramente, não? Então, o que eu diria é que, de fato, nos dias que correm, seria a absorção dos estudos de masculinidade para o eixo gravitacional dos estudos negros e da diáspora, não? Então, agora, há um deslocamento, eu diria, talvez, desse campo da saúde, do cuidado e dos direitos para um campo mais crítico e uma submissão à agenda de pesquisa desse campo de gênero e raça digamos, a prerrogativas mais transversais no campo dos estudos negros, não? Como temos observado, e esse livro também é um testemunho disso. Então, eu vejo um momento de disputa, que ocorre também em outros campos, não? De proliferação, de multiplicidade,
que pode ou não conduzir à estabilização de modelos e paradigmas metodológicos e teóricos. Não? Então, agora, eu espero concluir, não sei bem no meu tempo, que eu veria como perspectivas, não? De consolidação, digamos, transcendência de certos impasses. Não? Bom, eu acho que algumas etapas, digamos, se colocam, se anunciam, não? Para a consolidação desses estudos. Primeiro, a maior autonomização do campo, no sentido que eu já apontei em relação aos estudos de saúde e cuidado. Como consequência, uma maior institucionalização dos grupos, não, dos núcleos de pesquisa, das organizações políticas, não, dos grupos de reflexão, etc., desse campo de masculinidades negras. Não? Falando um pouco da experiência que temos lá, que temos tido em Cachoeira, na Bahia, com o projeto Brincadeira de Negão, não? Que começamos em 2013, finalzinho, 2014. Quer dizer, o Brincadeira começou como um projeto de pesquisa de um professor, depois de extensão, em seguida se constituiu como um coletivo, Brincadeira de Negão, se autonomizou, já ganhou um edital próprio, digamos assim, com baixa intervenção do professor Osmundo, não? Já traça os próprios rumos, não? Nesse sentido, e, quer dizer, no caso do Brincadeira, justamente nessa interface, não? Entre investigação acadêmica, intervenção crítica, digamos, formação construção de espaços de diálogo crítico com jovens, porque, inclusive, nós temos trabalhado na escola pública, não, em Cachoeira e São Félix, nesses anos. Também eu diria que o impasse que se situa, digamos, no horizonte, que se antevê no horizonte, é uma tensão entre aquilo que é e aquilo que deve ser, não? Uma tensão velha nas ciências sociais, entre, digamos, os modelos ideais, que são tanto informados por aspirações políticas explícitas, não? Como também são um pouco formados por aquilo que Mary apontou, não? Uma certa importação pouco crítica de modelos estrangeiros, não? Ou digamos, ou estranhos, não? Aos contextos nos quais nós nos movemos, não? Então, eu diria que é uma tendência grande também nesse campo híbrido, não? Por pressupor, por exemplo, isso tem a ver com, obviamente, sexualidade, não? Pressupor um modelo de homem negro que seria melhor do que os homens negros reais, não? Que existe de verdade, que são, como eu disse, cheios de contradição, de fraquezas, de precariedade, não? De ambiguidades, não? O modelo é sempre mais arrumadinho, não? Enquanto que nós, sujeitos concretos, somos bem mais desarrumados. Eu diria assim. Assim como por fim, eu diria, uma tentação ao qual acho que devemos resistir ou tomar com muito cuidado, de oferecer fórmulas mágicas, não? De responder a perguntas, por exemplo, o que fazer para que os homens não sejam tão violentos com as mulheres, não? O que fazer para que os homens, enfim, sei lá, tenham um comportamento que nós achamos que seria um comportamento adequado, quer dizer, quaisquer que sejamos nós, não? Eu diria. O Estado, o ativismo negro, a academia, não? E, mais uma vez, a recusa de reconhecer aquilo que é, não? E, nesse sentido, reconhecer aquilo que digamos, enfrentar o desafio da crítica com os... Não? E falar depois de Mary, é impossível não fazer várias referências a falar com, digamos, falar, quer dizer, reconhecer, digamos, reconhecer as possibilidades do novo, não, no que já é, não, no concreto, em experiências que nós não reconhecemos ou que nós descrevemos usando uma linguagem caduca, não? Eu acho que a expectativa um pouco positiva é, então, de que as matrizes conversem mais, não? E que o diálogo crítico permita que nós possamos avançar nesse reconhecimento concreto
do novo, do crítico, do contraditório, não? Do divergente naquilo que é, não? E reconhecer como Lélia Gonzalez, não? Que a empresa colonial nas Américas, apesar de muito sangue derramado, não logrou realizar os seus objetivos com perfeição. E muito de Améfrica não? Existe e permanece. E precisamos reconhecer isso, não? E não buscar modelos ideais, etc., inclusive aqueles que parecem, às vezes, tão normativos, não? Muitas vezes. Mais uma vez eu digo, notadamente em relação a padrões de sexualidade, família, gênero e conjugalidade, não? Então, com essa nota crítica desarrumada, eu encerro e agradeço mais uma vez a atenção. Todo mundo. Obrigado. Parece que o professor Marcos caiu ou congelou, não sei bem. Bom, não sei se o que faremos se o Natalino intervém. Foi ele, eu achei que era eu. Já convidamos, então, enfim. Não, porque eu acho que o Marcos caiu. Então, acho que você pode começar, Laura, se quiser. Deixa eu ver. Será que eu começo? Será que tem algum problema com a transmissão? Não, acho que se o Natalino está mudando as telas, é porque ele tá ali, né? Eu estou com a minha internet instável também, então eu também estou aqui com o celular, qualquer coisa eu entro de outra forma. Eu vou tentar fazer um share screen aqui. Vocês conseguem ver? Eu não consigo ver ninguém. Não. Não? Eu acho que o Natalino tem que aceitar lá. Agora foi, né? Foi? Sim. Tá. Tá. Eu acho que eu vou ficar sem ver vocês, assim. Então, qualquer coisa, por favor, falem, me avisem, assim, porque eu não consigo enxergar, tá bem? Pode ser? Bom, eu vou começar. Tudo bem, tá na tela, né? Ok. Deixa eu... Só um minutinho, gente, por favor. Bom, deixa eu só ver se tem alguma mensagem. Pela organização desse encontro, né? Mesmo nesse momento tão difícil e tão trágico, né? Para muitos de nós. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Está funcionando? Sim. Tá, obrigada, Osmundo. Bom, eu achei muito oportuna, tão oportuna quanto necessária, o tema dessa mesa, né, revisitando o debate das relações étnicas, racialidades e de gêneros, e eu queria saudar também os meus colegas queridos de mesa, Mary Castro, de quem eu sou uma seguidora, o Osmundo Pinho, que é o interlocutor de longa data, né, e eu fico feliz aqui de ficar mais perto também do Marcos Lopes, que é o mediador dessa mesa, né. Hoje é dia 18 de novembro de 2020, e a gente vê nos jornais que a média móvel de mortes por Covid voltou a superar 550 óbitos. Essa é a maior tendência desde maio. Nesse momento, o país tem 166.743 óbitos e mais de 5 milhões de pessoas diagnosticadas pela Covid. Em relação a 14 dias atrás, há uma alta de 71% dos casos. Eu não consigo começar, né, a vida e o trabalho
diante de, né, do que a gente vem vivendo e da tragédia que se abateu sobre muitas pessoas, inclusive a minha própria família, sem mencionar isso, né, porque a gente acho que não está num novo normal, nada está normal. E eu quero, assim, dizer que de todo modo, uma felicidade que esse esforço de realização, né, do trabalho esteja sendo feito, porque não é simples, né? Eu sei organizar nada nesse momento. O tema da mesa é muito importante, a contribuição dos estudos étnicos para o debate de diversidade racial de gênero. Eu acho que isso é também importante para a gente pensar o momento atual, né? Raça, etnicidade, sexualidade, com a pandemia, né? E marca um tema, né? Sobretudo pelo eixo da vulnerabilidade e das precárias condições de vida, né? Mas não apenas isso, a Denise Pimenta vem chamando atenção, né, para essa marca, mas no sentido também da forma como as mulheres, né, sobre quem recai, em geral, a tarefa do cuidado, acabam sendo as mais afetadas, né? Então, nessa direção, eu diria que os estudos étnicos, raciais, eu acho, respondendo à provocação da mesa, né, Acho que a professora Laura teve um problema, gente. Eu também tive, né? Mas voltei aqui. Vamos aguardar um pouquinho, então, ver se ela consegue retomar para voltar a falar com a gente. Ela disse que talvez, se caísse, ela vai tentar pelo iPhone, pelo celular. Pronto, tá certo, Mário. Quem nunca caiu em uma live, quem atira a primeira pedra, não? Verdade. E vou aproveitar, então, enquanto Laura está se conectando, né? Que eu já fiz algumas observações, tanto da fala da professora Mary quanto de Osmundo, e já vou colocar para vocês, porque aí na hora do diálogo fica mais fácil, né? Primeiro, parabenizar mais uma vez, né, Mary e Osmundo, pelas colocações. Mary, duas coisas me chamaram a atenção na sua fala, né? Uma delas é essa questão da hibridez, né? De a gente pensar estudos articulando referenciais, né? Durante muito tempo a gente sempre bateu naquela tecla, né? De que você tem que fazer uma escolha, né? Qual é o seu referencial mesmo? Qual é o seu campo? Então eu queria que tu pensasse um pouco sobre isso depois, né, na hora do debate. E um pouco também sobre o campo empírico, né? Que você falou da importância de trazer dados empíricos e etnográficos. Essas são duas coisas que me chamaram a atenção. Acho que a Laura voltou já, né? Tá ouvindo a gente? Tô. Tá, então pronto. Vocês agora também, não sei o que vocês chegaram a ouvir do que eu tinha falado. Onde que caiu? Porque eu não estava vendo vocês. Estava no início ainda, né? Naquela parte ainda inicial dos slides. Eu também tinha caído, voltei. E você estava falando das provocações da mesa, né? As mulheres ou a carga das mulheres com cuidado durante a Covid. Certo. Então, eu só quero aqui acrescentar, além disso, que respondendo à provocação da mesa, né, da proposta, que eu acho que os estudos étnicos raciais, eu não sei se vocês ouviram isso, mas isso é importante, porque eu gostaria de avançar aqui,
eu acho que esses estudos transformaram de modo incontornável o feminismo e a discussão de diversidade sexual e de gênero, né? Não sei se isso tinha sido dito, mas eu vou, então, seguir aqui com o PowerPoint, que está na tela, né? Esse texto é um trabalho já publicado, chamado Diferença e Desigualdades Negociadas, Interseccionalidade, Marcadores Sociais da Diferença, né? E eu exploro aqui, nessa reflexão com vocês e também nesse material, a questão dos marcadores sociais da diferença a partir de algumas questões. Elas estão agora aí na tela, se não estiver aparecendo, por favor, me avisa. Mas diz, como nos tornamos nós, como nos tornamos eles, como alguns se tornam nós e outros eles, ou talvez a melhor maneira de formular essa pergunta seja de que modo os dispositivos de poder produzem a diferença entre nós e eles. Todo esse material que eu vou falar agora, sigo aqui então um pouco, acho que isso aborda pontos que a Mary tinha levantado, e também o Osmundo, né? Mas Olá, isso vai... eu vou te pedir só para você colocar os slides com apresentação, né? modo de apresentação? Tá. Que aí fica mais fácil para a gente ver. Peraí. Vê se você consegue. Né? Foi? F5. Isso, agora foi. Tá. Então, esse material, ele é fruto de um levantamento que eu fiz no momento que eu estava fazendo pós-doutorado nos Estados Unidos. Eu estava, portanto, trabalhando com excelentes bases de dados, né? E a questão era inquirir sobre os marcadores sociais da diferença, interseccionalidade e como esses campos se constituíam. Ou seja, aquilo que eu mesma já fazia, que era trabalhar nessa relação entre raça, sexualidade e gênero, como isso se configurava como um campo. Então, o que eu vou apresentar para vocês não é o campo, exatamente. Ela basicamente, como o que apareceu a partir do uso de alguns descritores, né? Fazer balanços e levantamentos são coisas espinhosas, né? É sempre complicado trabalhar, né, com uma origem, falar de origens ou dessas constituições de campo. Como disse Osmundo, a gente sempre deixa perspectivas, autores de fora, mas eu quero falar sobre o que apareceu quando eu usei alguns descritores para tentar entender o que eram, então, marcadores sociais da diferença, interseccionalidade, né? Eu passei slides, se não estiver aparecendo, vocês me avisem. O que eu chamo aqui a atenção é que eu vou ler para quem não estiver conseguindo ler. Muitas das recentes reflexões acerca da produção da diferença e da análise da desigualdade social vem investindo na articulação aos chamados marcadores sociais da diferença. As questões acima colocadas informam de modo ora explícita, ora implicitamente esse campo de análise. Nesse amplo cenário que envolve o debate acerca dos direitos diferenciados, das políticas de reconhecimento, da produção de novas sensibilidades e da concomitante ressemantização de antigas formas de exclusão, a interseção entre raça, gênero, sexualidade e nação ganha destaque, né? Então, nesse cenário, o que eu notei é que todo esse material podia ser organizado em 3 grandes eixos. Se não tiver na tela o slide com os 3 grandes eixos, por favor, me informem. Tá ok. Tá, obrigada, Mar. Então, o primeiro eixo de organização desse material foi o da reconstrução dos estados nacionais e de certas representações de nação. Então, tem um conjunto de trabalhos que fala sobre representações de nação. Meu próprio trabalho se inscreve bastante nesse cenário, né? Um segundo eixo de trabalhos vem no campo dos direitos humanos, e ele fala da regulação, eu vou explicar isso daqui a pouco, a construção de sujeitos de direitos, né? Um terceiro eixo, né, onde foi possível classificar esse material, fala das identidades subjetivas, do cuidado de si e da inserção em novas ou renovadas redes de sociabilidade. Então, notem que aqui nesse terceiro eixo, que eu acho absolutamente fascinante, que vem se transformando muito contemporaneamente, espero ter tempo de falar disso,
a gente vê uma transformação de si, e essa transformação de si, ela também implica muito fortemente, no momento atual, na construção e na legitimação de novos sujeitos do conhecimento, que eu acho que é isso que a gente vê com muita força aparecendo nas universidades. Mas perpassam os 3 eixos as ideias a respeito de identidades, em diferentes matizes, de diferentes formas, né? E a questão-chave articuladora de todo esse campo é a diferença, é a produção da diferença e a produção da desigualdade, né? Foi. Tem um novo slide, vocês estão vendo? Estamos vendo. Obrigada. Que depois eu caio e fico aqui falando para a tela, né? Mas eu quero chamar a atenção, então, nesse levantamento que eu fiz, interseccionalidade é a palavra, né, que aparece referida em todas as possibilidades de testes no sistema, essa palavra aparece referida a Kimberly Crenshaw. De todo o material que ela produz, eu foquei nesse artigo, que é de 1989, quer dizer, anterior à grande obra dela, é um artigo que eu acho que ela experimenta, então, esses argumentos, né, e sobretudo, esse termo, né, interseccionalidade, ele traz essa marca, né, que é uma marca de um aporte feminista e antirracista, né. Então, ela chama atenção para essa tendência de tratar raça e gênero como categorias mutuamente exclusivas de análise, né. Então, as análises da Crenshaw operam na interseção entre de 2 eixos, que são, de um lado, raça e gênero, mas, de outro lado, justiça e violência, né. O foco da análise dela é a corte estadunidense e a maneira como vinham interpretando os casos, enquadrado, né, no próprio sistema de justiça, sobretudo, ela estava olhando casos trabalhistas, né. Esses casos legais, eu estou aqui mais ou menos com o que está dito, que está no slide, está na tela, né, ela vai desvelando, na análise desses casos, a forma como os advogados manejam as questões de raça e de gênero, nesses casos levados à corte, né? Então, ela aponta ali que há uma dupla discriminação que opera no interior do sistema legal norte-americano. Então, daí que é uma categoria que ela é construída numa perspectiva bastante sistêmica. Ela dá menos conta das experiências, ela dá bastante conta de observar as grandes desigualdades, né, em termos de sistêmico, sistema como as mulheres negras são excluídas dessas análises, né, inclusive das análises teóricas, né, e que esse apagamento acaba por comprometer as análises feministas e antirracistas. Nos 3 casos que ela analisa, ela mostra como uma dupla discriminação opera no interior do sistema legal norte-americano. Ela fala, mulheres negras experimentam a discriminação de modo similar aos experimentados pelas mulheres brancas, e aqui ela está numa análise de gênero. Às vezes, elas partilham experiências similares às dos homens negros, então aqui ela entra num recorte de raça, né? Às vezes, elas experimentam, de fato, essa dupla discriminação, né, vivida com base no gênero e na raça. E ela destaca que, em alguns momentos, elas experimentam a discriminação como mulheres negras, não só de discriminações por raça e sexo, mas como mulheres negras. Então, é interessante como, nesse processo sócio-jurídico, é desvelado, né, a forma como os advogados manejam raça e classe, nesses casos levados à corte, mas, ao mesmo tempo, uma identidade aí alinhada nesse campo com autonomia, não como soma de discriminações, mas como autonomia, né? Então, a mulher negra aparece nesse cenário, nessa soma,
mas também ela não é apenas apresentada como um somatório, né? É apresentada como um sujeito autônomo, e esse sujeito é que que acaba ganhando cenário, né? Ganhando espaço nesse cenário, né? Então, ela coloca a especificidade da experiência das mulheres negras no centro do debate, e ela dá inteligibilidade a esses mecanismos produtores das desigualdades sociais de modo mais amplo, né? Eu queria chamar a atenção para uma categoria que me parece muito importante para o cenário atual, que é a categoria sofrimento, né? Ela vem sendo abordada no âmbito de uma série de análise. Eu acho que ela constrói um campo moral que vem se disseminando com muita força, né? Baseado né, numa perspectiva que recrimina a discriminação, né? Ao mesmo tempo em que ela produz uma ideia de humanidade una. Eu vejo isso com muita clareza, né, com muita força nos Estados Unidos, por exemplo, na África do Sul, por exemplo, né? Eu posso falar disso melhor depois. Eu chamo atenção aqui para isso, esse slide que está na tela, né, com a Luísa Bairros, e para a maneira como ela traz essa teoria, né, do ponto de vista, a partir da Patricia Hill Collins, mas para mostrar essa especificidade da mulher negra, esse olhar específico. Eu acho que tem aí um aspecto, né, de construção, de elaboração, de reconhecimento de um olhar e da própria subjetividade, né? Então, essa é uma posição que pode ser melhor compreendida, uma posição que traz, né, dá inteligibilidade à desigualdade social de modo muito particular e forte, né? Bom, vocês estão aí? Está tudo certo? Tá. Agora, então, eu vou aqui rapidamente entrar no primeiro eixo, que é esse da construção dos Estados nacionais e das representações de nação. Muito rapidamente, a maneira como esses marcadores, raça, gênero, sexualidade, nação, aparecem aqui, eu acho que pode ser entendida a partir de duas perspectivas, né? Então, nesse eixo é necessário operar um corte entre a forma como os autores clássicos trabalham o tema e a maneira como taxadores vencendo brotina, sexualidade, estão presentes em autores como Gilberto Freire, Paulo Prado, Sérgio Buarque de Holanda, Nina Rodrigues, entre outros que estão construindo aqui o que eu estou chamando, a partir de uma expressão usada pela Lila Schwartz, que é o nós nacional, né? Esses autores estavam lidando basicamente com o racismo do século XIX, e eles entendem a mestiçagem de uma forma negativa, excetuando Gilberto Freire, que vai construir positivamente a partir de uma ideia de mestiçagem, mas que não há uma combinação, é uma mestiçagem que retém diferenças, mas isso salvaria a nação, né? E o Oliveira Viana, que é um autor que pensa essa nação mestiça, que pode ser transformada a partir do próprio branqueamento, a partir das políticas de branqueamento. Ele mesmo que atuou nessa direção, né? Então, entendendo que essa marca mestiça poderia ser transformada e ser levada, né? Então, ao branqueamento, então, eles estão lidando aí com o racismo do século XIX, manejando de alguma maneira para viabilizar a nação. Esse momento do nós nacional é substituído pelo outro social, né? Aí a construção dessa era aqui eu estou tomando emprestado uma ideia da Marisa Correia, né, que tem a ver com o projeto da UNANDES, né, do projeto da Unesco, que traz uma série de autores, muito mais recentemente, nesse né, processo de apagamento, a gente vê surgir a Virginia Bicudo, graças ao trabalho da Janaína Damasceno, né, mas que autores que fizeram parte, o Fernando Henrique Cardoso, Roger Bastide, e o que tem de interessante nesse momento é que é identificada a discriminação racial na sociedade brasileira. E o Florestan Fernandes traz para dentro da teoria social o movimento negro, os negros, os pobres, né? Então, a gente vê aqui um
de fato, né, né? Isso sofre uma crítica posterior, eu acho que o Osmundo, assim eu, né, é bastante informativo da crítica do Carlos Rasenbalg, as teses do Florestan Fernandes, né, que vai chamar a atenção que o Florestan Fernandes entende como uma sobrevivência do regime escravocrata esse racismo e esse preconceito racial que ele identifica na sociedade brasileira, né? Então, é como se isso tudo fosse fruto do atraso cultural e isso seria posteriormente modificado. O Rasenbalg vai mostrar como isso está presente na própria estrutura da sociedade de classes. Mas aqui eu queria chamar a atenção que o Florestan Fernandes, quando ele fala da integração do negro na sociedade de classe, ele está se referindo ao homem negro. E do mesmo modo, na discussão sobre desigualdades raciais, do mesmo modo que o Rasenbalg, né? Então, em ambos, o negro e não brancos e a raça operam, em ambos, o negro e os não brancos e a raça operam implicitamente com o universal negro masculino, né? E isso não é muito explícito nas análises dele. Não tenho tempo para entrar nesse detalhe, eu queria chamar a atenção para um ponto importante, que é a forma que marcadores sociais da diferença articulam uma certa temporalidade e um regime de moralidade. Eu acho que esses são pontos que eu queria destacar. Tá tudo bem? Eu tenho ainda quanto tempo? Eu me perdi aqui, como eu caí, eu me perdi no tempo. Marcos, desculpa. Tem 10 minutos. Eu tenho em 10 minutos, certo? Pode deixar. Então, esse segundo eixo é a construção dos estados nacionais e representações de nação. Então, esse outro social, ele ganha espaço a partir dessa construção, entende que aqui agora não está mais se falando do que é o Brasil, da fronteira nacional, da viabilidade da nação, mas sim, aqui vem com força o debate sobre desigualdade social, mas a nação aparece de algum jeito. Então, veja, aqui no slide a gente tem do nós social ao outro social, do nós nacional ao outro social, da nação à nacionalidade, de categoria imaginada e prática a praticada, né? Então, trata-se agora de falar de nacionalidade como uma categoria prática e não mais como uma representação, né? Então, aqui, interseccionalidade entre raça, gênero, nos estados nacionais, tem se desenvolvido a partir de 3 grandes lógicas. A primeira lógica é da repressão, criminaliza-se a homossexualidade, a prostituição, a infidelidade, o casamento e o sexo interraciais. Então, por exemplo, eu mesma trabalhei sobre isso aqui estou mostrando aqui um cartaz, que é da eleição que precedeu a instalação do apartheid na África do Sul, que diz, a esperança da África do Sul fala a você, que é essa mulher branca que está aí no centro do cartaz, né? E fala a você para impedir, entre outras coisas, o casamento interracial, que passa a ser criminalizado. Então, note-se que o casamento interracial vira uma razão de Estado, é a primeira lei do apartheid, que é de 1949. Nessa tela, nesse desenho ao lado, vocês podem ver um homem negro, com uma situação de pobreza, mulher branca sentada, uma criança branca, outra criança negra, nunca mestiça, né? Mas chamando atenção para um lado de degenerescência, e mais uma vez aqui eu acho que é um homem negro quem aparece, numa posição de confiscando a mulher branca, confiscando a nação. Então, esse primeiro eixo, a da repressão, eu acho que, né, países como a África do Sul, Estados Unidos, mostram bem como a construção desse aparato legal, de toda uma malha legal, que criminaliza as relações interraciais, né, faz essa separação em espaço público, mas também homossexualidade, também prostituição, né. Um segundo eixo é esse do não reconhecimento público, do confinamento na esfera privada, do não reconhecimento público da sexualidade não normativa. Então, aqui ignora-se, joga-se para as margens, né, a homossexualidade, mas mestiços e suas famílias também, né. E o terceiro eixo é esse da lógica de defesa social, né, que aí diz respeito à nação, à saúde pública, né, a essa regulação, pensando
em termos da Constituição, né, de uma defesa social, mas pensando na manutenção da espécie, né? Bem pensando em termos Foucaultianos, né? Aqui a gente vê essa... Desculpa. Tem interseccionalidade nesse, né, desse segundo eixo, tem a ver, então, com essa lógica de uma repressão, mas da constituição de direitos. Então, entra aqui no arcabouço dessa discussão questões como responsabilidade, reparação, reconhecimento. É o que está escrito aqui no slide. A interseccionalidade obedece a diversas e multifacetadas. As grandes convenções, acordos e programas sociais que foram, sem dúvida, centrais, né, para construir essa articulação nos movimentos sociais. Nesse percurso, uma série de reivindicações dos próprios movimentos sociais, negro, LGBT, de mulheres, ganhou esse status de premissas legislativas, eu acho que isso é muito importante, mas também de programas e políticas sociais, inscrevendo-se em um novo campo semântico, cuja ênfase se centra na construção e legitimação de um certo ideário calcado na responsabilidade, na reparação e no reconhecimento. Então, faz-se necessário explicitar que compreendendo as reivindicações dos movimentos sociais focalizados como parte dessa arena complexa de disputas e que vem, eu acho, modificando nesse momento, acho que eu posso dizer isso, o próprio conhecimento, o próprio campo acadêmico, né? Os limites da modernidade, os ideários de igualitários também são confrontados, né, a partir das ideias de diferença e desigualdade. E esse terceiro eixo é que eu acho absolutamente fascinante nesse momento, que é esse da construção de si, né, e da transformação de si. Eu botei aqui a Bell Hooks nessa slide, mas eu estou pensando também, alinhada aqui, como, né, acho que a Mary mencionou, o Osmundo também, a Lélia Gonzalez, pensando também na Beatriz Nascimento. Então, o que a gente vê, né, em plena transformação, se reconfigurando, é um processo em que autoras que vão ganhando um reconhecimento acadêmico, quer dizer, eu acho que toda uma lógica de transformação vem sendo operada no sentido de incorporar esse saber, incorporar essas autoras agora com um reconhecimento acadêmico. Eu fico pensando em mim mesma, eu convivi com Beatriz Nascimento, muito, por exemplo, né? O tema da minha tese de doutorado sai dessa conversa, a gente lia, mas elas não tinham esse reconhecimento naquele momento, né? E hoje elas informam isso, e elas informam também por pressão dos estudantes, por uma transformação que vem ocorrendo em todos nós, eu diria, elas vêm informando uma reconfiguração dos nossos programas. Então, muito interessante, Mary, que você mostra o seu programa, né? Mas o que eu acho que isso vem acontecendo com todos nós. A gente vem transformando esse saber conjuntamente com os estudantes e com a adesão a todo esse movimento antirracista, né? Eu queria chamar a atenção para um texto belíssimo da Bell Hooks, que é Vivendo de Amor, que está disponível no Guia 10, né? Eu acho que ele opera isso que a Bell Hooks faz com muita força, que é falar dessa transformação subjetiva. Eu acho que essa é a grande força da fala dela. Ela é uma intelectual de base socialista, então vocês notem que ela tem uma crítica, eu diferenciaria as que são mais liberais de umas perspectivas mais de esquerda. E eu acho que ela tem uma perspectiva antirracista que é de transformação da sociedade, né? Então, é uma transformação que envolve brancos e negros, né? E toda a narrativa dela é muito fascinante, os textos dela, esse aqui, por exemplo, tem vários textos agora que foram, não sei se vocês conseguem ver, textos que foram traduzidos, um livro como esse, que se vocês se dedicarem a ler esses ensaios, vocês vão vendo que eu já usei em sala de aula, todos se identificam. É interessante como ela constrói uma linguagem de opressão que tem a ver com relações raciais, mas tem a ver também com com uma abertura para formas de opressão e para transformação social. Então, eu acho que a Bell Hooks, eu diria, né, tentaria aqui essa interpretação nesse momento, que a Bell Hooks, ela tem
esse aspecto, né? Para finalizar, eu só tenho 2 minutos, eu estou aqui controlando agora, viu, Marcos? Eu só vou, de fato, finalizar. Só algumas ideias em relação à maneira como essa área dos indicadores sociais de interseccionalidade frequentemente os textos aparecem, interseccionalidade aparece como ponto de chegada e de partida, né? Ela não aparece como ponto de chegada e de partida, né? Desculpa, gente, não aparece como ponto de chegada, aparece como ponto de... Não aparece como ponto de partida, aparece como ponto de chegada. Então, você termina um estudo para, no final, dizer, olha, isso é importante de ser dito. Então, eu acho que ainda há um trabalho de legitimação dessas clivagens, né, na condução de pesquisas no campo acadêmico, né? A segunda questão está relacionada com a primeira e diz respeito a essa sobreposição de exclusões, sem que haja uma hipótese que articule esses marcadores. Então, muitas vezes, os trabalhos focam apenas, olha, a discriminação como mulher, como negra, como periférica, né, e não tem algo que articule exatamente essa combinação de opressões, né. Um terceiro ponto se refere ao desconforto como esses campos dialogam. Essa é uma provocação dessa proposta de mesa. Então, eu acho que a crítica, né, ao antirracismo mudou completamente a discussão sobre gênero, sexualidade, o próprio feminismo, mas se configuram muito fortemente como campos separados de análise. Então, o pessoal de gênero e sexualidade não trabalha com raça, e quem trabalha com relações raciais trabalha com educação, mercado de trabalho, sabe? E como gênero, sim, mas como categoria descritiva, não como categoria analítica, né? E eu queria chamar a atenção também para alguns, assim, algo que eu mesma faço, quer dizer, que é trabalhar, eu não trabalho com questão racial, eu não trabalho com negro, eu trabalho com relações raciais. Então, os brancos e os negros estiveram desde sempre nas minhas pesquisas. E essas pesquisas, elas têm implicações na minha própria vida como sujeito, quer dizer, eu que sou uma mulher branca, né, de camadas médias, tenho aqui também, estou implicada, meu corpo está implicado, e eu estou em questão nas pesquisas que eu realizo. Eu mesma, como sujeito, me reposicionei nesse cenário. E, por último, né, eu queria chamar a atenção para as categorias de tempo e espaço, como operadores ocultos na forma como os marcadores sociais da diferença se articulam, né? Eu acho que essas são categorias ocultadas. Eu acho que a minha geração, pelo menos, sofre um pouco, padece um pouco dessa crítica do Carlos Rasenbalg, e eu acho que ele sociologizou a antropologia, no sentido de que a gente chapou um pouco a desigualdade social. E o que eu acho que a etnografia tem de forte, aí eu vou com a Mary, né, no que ela citou aí da Rita Laura Segato, o que eu acho que a etnografia tem com força é que nos permite mergulhar em certos cenários sociais e entender essas categorias na sua temporalidade, né? E como elas operam tempos distintos. Então, por exemplo, a gente vê textos que vão chamar atenção para falar da mestiçagem, para pensar a nação, o tempo da nação, que não é o tempo cotidiano. Eu acho aí que com Venadares a gente pode descer para o cotidiano, para olhar para essas interações em termos etnográficos. O que eu sinto um pouco de falta é desse cenário etnográfico nas pesquisas recentes, que contempla essa incrível transformação que eu vejo acontecendo agora. Eu paro por aqui, acho que passei 2 minutos do tempo que você me deu, Marcos. Desculpa e muito obrigada. Que isso, professora. Agradeço mais uma vez a professora Laura, né, por também compartilhar com a gente. Eu tinha feito as provocações para a Mary já, não sei se a Mary lembra, né? Vou fazer também para os mundos e para você. E eu acho que tem uma pergunta para a Mary. Eu pus aqui no chat ela dá uma olhada. Viu, Mary? Da Dionara, que pergunta sobre os Eu conflitos anotei a envolvendo a pergunta, publicidade. não sei se anotei bem, porque eu caí, então eu saí, entrei, quando eu entrei já não estava mais no chat, mas é o da Dionária, eu anotei sim.
Aí ela anotou. Creio que Pronto, aí está aí. os devem estar mais acentuados no Isso. debate sobre a etnicidade. Correto, professora Mary Castro? Não sei, eu acho que os conflitos estão em todos os debates, mas quando você une etnicidade, a sexualidade e gênero, eles se potencializam. De que forma podemos problematizar essa discussão? Eu creio que tanto a Laura como o Osmundo, eles já respondem muito melhor do que eu com as suas pesquisas e as suas reflexões com locus, aquilo que alguns debates decoloniais chamam das fraturas, a localidade das fraturas. O que é que caracteriza cada eixo? Quais são as disputas? Quais são as disputas discursivas? Em que medida essas disputas discursivas têm chão político, têm interesses? E como é que estão as pessoas representadas? Por exemplo, fazer uma ilustração muito concreta em relação ao trabalho que eu estou fazendo agora sobre maternidade, e aí a construção da maternidade e dos vários autores, e, em especial, a questão da trabalhadora doméstica. Eu acho que eu me agradeço a mim mesmo, tá, ao mesmo tempo nesse debate teórico de perspectivas feministas, o que é o feminismo marxista, o feminismo da 90%, e, ao mesmo tempo, está no dia a dia com os sindicatos de trabalhadoras domésticas. Então, é outra coisa. É outra coisa no concreto, no pé do chão, e como é que... Isso que a Laura diz, a gente precisa de mais etnografia, a gente precisa de mais pesquisa, que está também, que eu li na fala magnífica do Osmundo, né? O que esses eixos estão fazendo em relação ao homem negro real, no dia a dia? E existe esse homem negro? O que eu li, não sei, Osmundo, você me corrija, mas o que eu li é isso: existe esse homem negro e a diversidade de homens negros com situações, com relações, são relações sociais. Quando a Laura diz que ela não pesquisa o negro, a negra, nem eu não tenho essa experiência, não é o meu lugar de fala, mas das relações sociais é. O debate sobre branquitude me interessa, do porquê, quer dizer, os outros me interessam, mas eu tenho respeito. Eu queria jogar com vocês de uma apresentação que eu vou fazer para uma outra, e aí eu acho que responde tanto ao que o Marcos fala das referências híbridas. Quer dizer, há tempo, há espaço, há momento histórico de cada produção e cada conhecimento. E esse conhecimento está relacionado a interesses, a correlações de forças e a uma série, e nós temos que estar... Então, vamos jogar fora, porque tem uma outra moda. Antes de mim, o dilúvio... Eu não sei se eu sou muito, talvez, de conciliadora ou pacifista, mas eu não me caso com aquelas perspectivas diante de mim, o dilúvio. Agora, eu tenho a posição correta. Quer dizer, qual é o debate? Por que as posturas sobre a América Latina, sobre uma nova história da América Latina, do Quijano, daquele grupo, ganha força? Não é porque era o novo, é porque tem um debate. Eles conheciam. Interessante, tudo que se diz que é de novo no debate sobre o debate sobre a colonialidade e modernidade, Mariátegui está lá atrás. Mariátegui já falava isso, já falava em respeito da importância de um socialismo indigenista. Então, um socialismo que englobe vários sujeitos e que parta do chão. Então, ao meu juízo, é como você diz, Marcos, que quando se faz a pergunta, se tem a resposta. Não venha com essa, não.
Nós todos somos velhos aqui, né? Então, sabemos que a comunidade científica, quando a gente pergunta outras, sabe, quero ver se a minha resposta tá garantida ali. Claro que nós precisamos de pesquisas, e precisamos de mais e mais pesquisas, mas com que método? Não é o azar que eu venho recorrendo hoje mais para a literatura. A literatura não deixa de ser, ao mesmo tempo, uma interação entre o que é e o que se gostaria que fosse. Então, os desejos, mas tem também vivências. Será que é o azar, que é aquela grande filósofa, literata, contemporânea, quando ela fala nas escrevianças? As escrevianças, o que é que são? Escrevo a partir da minha vivência, do meu conhecimento. Agora, o meu conhecimento não é, a Conceição Evaristo, não é o conhecimento de um ou outro, são o conhecimento de vários, né? Então, nesse sentido, eu creio que eu só queria jogar para vocês que, e aí termino, o que está no outro trabalho que eu vou apresentar numa outra mesa, mas que vem a ver muito com essa maravilhosa aula que a Laura Moutinho deu. O que é que ela nos diz? Interseccionalidade tem certa flexibilidade na sua compreensão. Tem eixos. Interseccionalidade em um eixo é isso, em outro é aquilo. E como é que dá? Não é o azar de que a Kierkegaard fala: cadê o tempo, cadê o espaço, cadê as contradições de cada uma dessas categorias? Raça, gênero e classe, quando se unem, eles não têm contradições? Tem contradições. Como é que cada tempo histórico, cada uma vai ter qual é a força mobilizadora de cada uma delas? Ao perguntar à líder sindical, Cleusa Maria Oliveira, em 1992, qual a sua raça, ela me respondeu: eu sou uma mulher negra trabalhadora doméstica. Eu disse: não, Cleusa, eu queria saber como é que você se define enquanto raça. E ela respondeu: eu não me vejo só mulher, só negra, sou trabalhadora doméstica. Eu vivo a minha cor, a minha raça, através de ser trabalhadora doméstica e de ser mulher. Então, ela me respondeu que uma delas ali, a raça, tinha um sentido de que não era uma categoria a mais, era uma categoria alquímica, uma categoria de representação. A Gayle Rubin, uma das primeiras autoras, já estava, ao recorrer ao conceito de gênero, embasa-se em Marx para enfatizar de que a propriedade de se ver relações sociais mais do que cada categoria separada. O que é um escravo negro? Um homem da raça negra? Uma explicação vale tanto quanto outra. Um negro é um negro. Só em determinadas relações é que ele se torna um escravo, uma máquina de fiar algodão, uma máquina uma máquina de trabalhar no show business. Então, cada uma delas tem relações raciais, né? Ou seja, combinando categorias, como observou já em 1928 Carlos Mariátegui, ao discutir o lugar da mulher indígena, tida então como La Serventa, em seus debates por um socialismo indo-americano, elas podem vir a produzir um sujeito crítico de uma totalidade. Quando a Laura fala na riqueza desse terceiro eixo, onde é um novo conhecimento produzido por mulheres negras e homossexuais, ou por vários sujeitos com outras vivências, e fora da academia, não está se jogando a academia fora. Está-se apenas o quê? Fazendo uma interação e está se pedindo um diálogo entre lugares dos saberes. Eu acho que isso é a riqueza do contemporâneo, mas a gente precisa tomar muito cuidado que essa riqueza do contemporâneo que veio com a entrada das cotas de tantos dos sujeitos que estavam fora da universidade, que essa riqueza
ela não acabe, desculpa o termo, em lacrações e cancelamentos, ou então a minha verdade, né? Que se tenha essa sabedoria de uma integração em termos de diálogo, e um diálogo que não necessariamente, como eu sou socialista e venho da dialética, nenhum diálogo, para mim, não vem através de porradas. Então, é um diálogo de disputas, mas disputas que não precisa matar ninguém, mas e sim vir o novo, a construção de novos conhecimentos. Não sei se eu respondi. Certo, Mary, obrigado. Eu vou trazer duas questões para Laura e para Osmundo, aí eu vou pedir para ela e ele responder, e a gente vai ter que encerrar, até porque temos outras atividades depois, né? Embora, né, muitas questões vão ficar. Laura, acho que você trouxe umas questões que a gente tem discutido muito no programa também, além do ODERE, né? Inclusive, o que eu vou trazer aqui também para ajudar a pensar as próprias pesquisas que nós temos construído lá no programa de relações étnicas, né, e contemporaneidade. E uma questão que você trouxe e provocou muita gente é a questão mesmo da interseccionalidade, né, que é uma categoria que tem sido muito utilizada nos trabalhos, né, inclusive trabalhos que eu também tenho orientado. E você nos aponta as dificuldades da gente conseguir trabalhar justamente as intersecções, né? Quando a gente faz isso, a gente separa, né, a pessoa em partes. E aí, a minha pergunta que eu te faço é: que dicas que você daria, que caminhos que você daria para a gente poder conseguir tentar fazer mais esse movimento, de fato, de buscar essa intersecção, né? Sabendo, claro, que tem os riscos todos com isso, mas eu acho que para a gente que está trabalhando é um aspecto relevante. Quando você trouxe também, né, de como que as relações étnico-raciais, de alguma forma, né, modificaram o pensamento sobre o feminismo, sobre a diversidade, né, e com isso a gente não consegue falar de gênero sem falar de raça, ou falar de sexualidade sem falar de raça. Eu fiquei pensando, né, quando a gente não traz a raça, nós estaríamos, então, de alguma forma, reiterando a hegemonia, né, branca, por exemplo, né, e aí sim, colonizador, né, cristão, heterossexual, é uma pergunta para você ajudar a gente. E o Osmundo, eu acho que ele traz, né, uma historicidade da gênese do campo, né, das masculinidades negras, que também é uma questão que tem provocado muitos e muitas de nós no programa, inclusive provocado na perspectiva também, né, das minorias de gênero e sexuais, né? Então, trabalhos com travestis negras, né? Homens trans negros também. E, enfim, são questões que a gente tem se debruçado mais, né? E aí eu queria que você pudesse falar um pouquinho, Osmundo, o que você falou um pouco sobre essa ideia da pesquisa do ativismo, né? Me parece que hoje isso está muito latente, né? Nas lives, na academia, nos eventos, nos congressos, né? Aí eu fico pensando, o que o ativismo pode contribuir para pensar melhor a masculinidade negra e o que a pesquisa, né, nesse entrelaçamento, um afetando o outro? Como é que isso pode ajudar a gente a pensar mais sobre essas masculinidades? E aí eu que fiquei também bastante provocado, né? Quer dizer, a gente já sabe disso, mas eu acho que há momentos que isso fica mais forte para a gente. Foi quando você justamente trabalhou isso no plural, né? Masculinidades negras. E a gente, às vezes, ainda insiste, né, numa uniformização, numa homogeneidade. Aí, como é que você vê isso? Né? Você sugere que a gente aposte mais nessa pluralidade, lógico, entendendo que alguns mecanismos podem, né, atingir mais homens negros, mas tendo especificidades, enfim, eu queria que você ajudasse a gente a pensar um pouquinho. Obrigado. Quem primeiro? Pode falar, né? Você pode seguir a ordem, né? De representação. Tá bem. Bom, eu aproveito já para agradecer ao Marcos, da ODERE, a oportunidade, a interlocução com os colegas. De novo, mais uma vez, foi uma tarde muito interessante, de muito aprendizado, né?
você também em breve, eu sei que estamos com o tempo esgotado, não? Quer dizer, às vezes, eventualmente, dadas as circunstâncias, a agência, a mobilização institucional para produzir conhecimento pode representar a si mesma como desvinculada dos fatores que também operam e incidem sobre a produção de desigualdades e discriminação e fazem funcionar a máquina do social, não? Dizendo de outra forma, há momentos em que a universidade pode ver a si própria como uma torre de marfim, não? Que contempla a contingencialidade, a historicidade do mundo lá fora, como se estivesse, não, na linguagem decolonial, como se ocupasse, digamos, um ponto zero, não? Como se ocupasse uma posição privilegiada de conhecimento. O que eu acho que o avanço do movimento social e o aprofundamento, melhor, o reconhecimento de outras instâncias que produzem saber provoca, ou tem provocado, digamos, esse deslocamento da universidade no Brasil, desse lugar confortável que julga poder contemplar o mundo como se não estivesse nele, não? Então, não dá mais para a universidade julgar que não pertence ao mundo. A universidade pública brasileira pertence ao mesmo mundo das chacinas na periferia, pertence ao mesmo mundo das ocupações de terra no campo, pertence ao mesmo mundo do massacre das travestis, não? E, de alguma forma, quer dizer, esse conhecimento deve e já está produzindo novas, quer dizer, não apenas inventando novos objetos, não, mas inventando novos modos de pensar, de conhecer, de transformar, não. Não é certamente, quer dizer, um processo ou um movimento simples ou fácil, não. E, digamos, mesmo instituições, digamos, ou talvez principalmente nestas, não, instituições acadêmicas, digamos, localizadas, situadas em contextos sociais mais empobrecidos e ou racializados, não? As novas instituições universitárias que estão na fronteira, por exemplo, nas fronteiras brasileiras, não? No campo, no sul, a Unila, a Universidade do Tocantins, a UFRB em Cachoeira, e outras tantas, não? Porque estamos em ambientes sociais nos quais quer dizer, a fatura, não? O ônus, não? O passivo colonial grita de um modo, quer dizer, que não dá para não escutar, não? Então, aqui nós, mesmo aqui não é fácil transformar esse grito em estruturas, digamos, em espaços institucionais, não? Em novas formas epistemológicas. É um trabalho no qual nós estamos envolvidos agora, não? E como eu disse também, há um certo nível de incompreensão, de ressentimento, que não quer dizer, que não surge do nada, não? É claro. Quer dizer, eu acho que os sujeitos sociais, digamos, os seres que habitam a zona da morte, têm razão a ficarem desconfiados quando aparecem, que diz a canção, o moço de cabeça grande, que vem não sei de onde, quer dizer, fazendo perguntas que vão, ao final, me dizer quem eu sou, não? Como na canção do nosso Riachão, né? Estou fazendo uma paráfrase do samba do Riachão, não? Quer dizer, eu acho que não é... Acho que há uma... Quer dizer, tem uma história aí que previne esses sujeitos na relação com a universidade, não? Então, é muito interessante e muito paradoxal, não? Que num momento em que a universidade pública, digamos, se transforma pela base, quer dizer, incorporando como nunca antes no Brasil, não? Estudantes, jovens, quilombolas, indígenas também, e algo também muito... Acho que aqui a gente não falou muito disso, mas realmente é algo bastante... Quer dizer, está ocorrendo uma revolução no Brasil com com essa conversa, às vezes tensa, entre a universidade e os povos indígenas, não? No direito, na medicina, na antropologia também, não? Quer dizer, então,
esses sujeitos, povos indígenas, quilombolas, negros, negras urbanos, não, sujeitos LGBT transexuais, não, eles têm agora que esses sujeitos estão maciçamente na universidade, é o mesmo momento em que há uma rejeição mais forte, não, mais vocal à universidade. Mas é claro, não, é um paradoxo previsível, de certa forma, não? E eu entendo que isso devemos ver isso como uma riqueza, na verdade, não? Como um momento que pode ser, às vezes, desorientador, não? Mas que é uma riqueza. E eu acho também, Marcos, e aí aqueles e aquelas que nos assistem, que como eu contei um pouco, essa multiplicidade de vozes, de posições, e eu falo do ponto de vista, quer dizer, eu me situo no campo negro, não? Nesse espaço, quer dizer, há muitas vozes, não? Há muitas perspectivas teóricas que, às vezes, se confrontam de modo muito duro, não? Eu vejo isso tudo como, quer dizer, um momento de reconfiguração, não? Na verdade. É claro também, e eu vou concluir por aqui, que essa reconfiguração jamais ou pode ser meramente epistemológica ou teórica, não? Quer dizer, como eu disse também, não quer dizer, é a presença, digamos, é o fato sociológico de ter uma geração de jovens negros e negras que move, não, que produz um movimento de uma instituição que ficou parada no mesmo lugar durante muito tempo, não? Que fez ouvidos de mercador durante muito tempo a essas vozes que vinham do além-muro, digamos assim, não? Então, acho que é um momento... Veja bem, aliás, Marco, desculpe, eu falei que era a última coisa, mas agora sim é a última coisa. Mais um paradoxo, não? Porque esse momento é, como Laura apontou, muito difícil, muito duro, não? Quer dizer, é duro para nós, que estamos vivos e saudáveis, mas confinados, e muito mais duro para quem adoeceu, perdeu pessoas queridas, não? Ou vai perder ainda pessoas queridas, ou vai ainda adoecer, não? É muito duro. Também, ao mesmo tempo, é um momento, o ano de 2020 é o ano da explosão, não? De vozes negras, por exemplo, no mercado editorial, não, brasileiro. Na imprensa hegemônica ou burguesa, não? Nunca antes tivemos tantas vozes, rostos, não? De intelectuais, mulheres e homens negros que têm brilhantemente desempenhado um papel público que é muito rico e interessante, não? Então há um momento duro, mas também esse momento duro talvez esteja nos apontando para um horizonte de transformação futuro. Eu sou normalmente mais otimista do que pessimista, não? E acho que, como dizia o poeta, veja bem que citação mais eurocêntrica, não. O poeta alemão Hölderlin, onde está o perigo, mora também o que salva. É verdade. Obrigado, Osmundo. Ixi, será que a Laura caiu, gente? Acho que ela ia responder. Não, não respondo. Vamos ver se ela volta. Já quero de antemão, viu, fazer agradecimento à Mary, a Osmundo. Mais uma vez, muito obrigado, viu? O Oderê fica sempre feliz em receber vocês, né? Mesmo que agora seja online, né? A gente prefere fisicamente, mas entendemos o momento, né? E a professora Marise manda lembranças para vocês, né? E o carinho Um grande dela. abraço para a Marise e reconhecimento total pelo trabalho que ela tem feito nesses anos todos aí. Não. Vamos aguardar um pouquinho, ver se Laura consegue voltar para a gente poder. Ah, voltou. Está voltando. Ei! Laura, você agora pode falar para a gente poder encerrar. Tá ouvindo a gente? Ou será que não? Quer dizer, como é possível garantir o ensino remoto sem internet no Brasil no futuro? Direito, né? Dizia. Acho que perdi o final da fala do Osmundo, né?
Foi. Então, agora a gente quer que você, se você puder responder as colocações, viu, Laura? Te agradece. Então, eu nem... Marcos, as perguntas são maravilhosas, eu agradeço muitíssimo, mas eu nem acho que eu tenha muito a acrescentar depois do que a Mary disse e do que o Osmundo disse. Eu acho Tá que eles já bom. falaram, responderam, e eu só diria, assim, muito rapidamente, que eu respondo a sua pergunta com antropologia. Eu acho que a etnografia é o que permite a gente fazer interseccionalidade. Quando meus alunos perguntam, eles dizem, que eu... Pode descrever, você não tem que ter um compromisso de dizer, assim, descreve o que você está enxergando. Eu acho que essa frase da Mary, né, eu vivo a minha cor e a minha raça através da minha experiência como empregada doméstica, é perfeito. Você tem o contexto social. O que dá o sentido da interseccionalidade? O contexto social. E a nossa escuta e o nosso olhar para incorporar. Você mesmo falou, não está encaixadinho, né? Não, mas está presente. E mesmo da realidade social, pode ser a gente apresentar os brancos de modo racializado, sabe? Porque daí eu acho que essa experiência, eu relações raciais, e sempre isso incluir os brancos. Então, de se confrontar essa hegemonia branca que você se refere, né? Mas, enfim, eu acho que tanto a Mary quanto o Osmundo já falaram lindamente sobre tudo isso, e sobre o Osmundo falou eu acho que a gente não pode trabalhar com vacina e não... Bom, acho que Laura tá ouvindo a gente? Parou um pouquinho, travou. Eu tô ouvindo. Certo. Bom, gente, então eu quero agradecer a vocês, né? Agradecer a Mary, ao Osmundo, a Laura. Muito obrigado mais uma vez por disponibilizar esse tempinho, né, para estar com a gente aqui. Agradecer também ao público que acompanha a gente pelo YouTube. E nós estamos encerrando agora a nossa mesa de hoje. E agradecer também ao Natalino, né, por estar sempre com a gente aqui nos ajudando. Um abraço e nos vemos em breve. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.